Hebraico Bíblico. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos compartilhar um pouco mais do Hebraico Bíblico. Nós vamos falar sobre uma palavra muito importante, que é muito mencionada no contexto teológico, contexto religioso, que é a palavra Shekinah. É uma pronúncia aportuguesada, né, da palavra original. E nós vamos estudar como que se pronuncia realmente em hebraico, qual que é a origem desta palavra, o que ela significa. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal. Então vamos falar um pouquinho sobre esta palavra. A raiz da palavra Shekinah, pronunciada de forma mais aportuguesada, é o verbo shahan. Shahan significa habitar, morar, residir. E esse verbo shahan, ele dá origem a algumas palavras, como por exemplo a palavra Mishkan. A palavra Mishkan, ela é usada no contexto de Sefer Shemot, o livro do Êxodo, para o tabernáculo, onde era a morada do Eterno, a morada do Senhor. E nós pronunciamos Mishkan. Observe que a construção da palavra, a raiz da palavra é a mesma shahan, só adiciona aí a letra men no começo. E nós temos então a nossa palavra que eu comentei no começo, que é a palavra Shekinah, que não se pronuncia Shekinah. Ela é pronunciada de maneira incorreta no português. A maneira correta seria Shekhinah. Shekhinah. E traz a ideia de morada, traz a ideia da habitação de Deus. Nós vemos quando Moshe terminou o tabernáculo, Mishkan, que traz a ideia de morada. Porque a palavra para glória mesmo, no hebraico, não é a palavra Shekhinah. Nós temos aí algumas palavras que, vamos dizer assim, trazem o mesmo conceito, a mesma ideia. Nós temos, por exemplo, a palavra kavod. Kavod é glória, é aquela glória visível do Eterno. Muitas vezes como uma teofania, onde o Eterno ele se manifesta de forma visível, de forma mais intensa para o seu povo. E nós temos também a palavra mishpachá. Mishpachá é família. E nós vemos que na Brit Hadashah, no Novo Testamento, em Efésios 2,19, diz que nós somos a família de Deus, Mishpachá, que traz essa ideia de moradia, morada. Ela não está relacionada à raiz da palavra, mas a ideia seria a mesma ideia que a ideia de moradia, de fazer residência. Então, resumindo, nós temos o verbo shahan, que dá origem a algumas palavras, como, por exemplo, Mishkan, tabernáculo, traz a ideia, também traz a palavra Shekhinah, que é habitação, e nós temos algumas palavras aí que são correlacionadas com a ideia, que é a palavra Kavod, que é glória, e a palavra Mishpachá, que é família. E nós temos também uma outra palavra, que é a palavra Shahen, que é traduzido como vizinho ou próximo. A palavra Shahen. Você pode observar que é a mesma raiz Shahan, só que com sinais massoréticos aí, com uma vocalização diferente. Espero que você tenha gostado aí no nosso vídeo, que ele seja edificante para os teus estudos e o teu conhecimento. Que o Eterno continue abençoando. Toda Rabá, Baruch Hashem.